Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez nosso programa Pergunte e Responderemos ao vivo. Estive aí descansando durante umas 2 semanas, depois de ter passado por uma cirurgia nesse ombro, mas graças a Deus recuperado, estamos aí de volta para começar o ano com os nossos programas. Pergunte e Responderemos. É um programa para responder a sua pergunta de maneira assim, bem objetiva. Você pode mandar a pergunta pelo Facebook, facebook.com/Pergunte e Responderemos, CN. Pode mandar pelo telefone da Canção Nova, 12 31 86 2600. E temos também o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Faça a sua pergunta assim de maneira bem sucinta, bem objetiva, de modo que fique fácil também de eu responder. O objetivo é responder de maneira rápida para atender, que são muitas perguntas. E sempre que o assunto exige uma explicação um pouco maior, eu indico um livro que você possa, através do livro, se aprofundar na questão, se você quiser. Ok? Muito bem, vamos começar rezando, como a gente faz sempre, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós nesta hora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar a vocês que estão presentes aqui na Canção Nova, nosso estudo. Temos amigos aqui de Manaus. Quem são? Levanta a mão. Manaus, Osasco, São Paulo, está ali. Cuiabá, Mato Grosso. João Pessoa, na Paraíba. Ok, os amigos da Paraíba. E São João del Rei, Minas Gerais. Ok, bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos ao nosso programa. Quero começar aqui mostrando esse livro do Emanuel Stênio, que é um consagrado da Canção Nova, ok? Capa bonita, levanta-te e anda. O desafio de chegar até o fim. Até o fim da onde? Da santidade. O Emanuel mostra aqui, chegar à santidade não é fácil não, né? Cai, levanta, tem vontade de parar, tem que continuar. Então, é uma proposta dele muito bem escrita, né? O desafio de chegar até o fim. Emanuel Stênio, está aqui a foto dele, ó, Emanuel, é um consagrado aqui da Canção Nova. Foi meu aluno durante 2 anos, né? Todos os consagrados da Canção Nova passam por uma formação de 2 anos, na casa de Lavrinhas e depois na casa de Queluz, onde eles têm 2 anos de formação, antes de serem consagrados à comunidade. Muito bem, temos aqui já as perguntas de hoje, vamos começar a responder. A primeira pergunta é do Davidson Roed, que pergunta o seguinte: o fato de Lúcifer se tornar o próprio mal foi um erro ou um plano de Deus? Ó, nem erro e nem plano de Deus. Primeiro que Deus não erra. Deus é um espírito perfeitíssimo. Em Deus não há sombra de erro, nem pensar em erro em Deus. E um plano de Deus também para que um anjo maravilhoso virasse Satanás, também não é plano de Deus. Lúcifer, o anjo maravilhoso, criado por Deus, belo, se tornou mal por própria culpa. Ok? Qual é o pecado dos anjos? O pecado dos anjos, os santos doutores da igreja dizem que foi o pecado de soberba, de orgulho, de vaidade. Ele olhou a beleza dele, ao invés de ele glorificar a Deus pela beleza que Deus tinha dado a ele, ele quis ser como Deus. É por isso que ele foi tentar Eva no paraíso. E qual foi a tentação que ele levou para Eva? O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer dessa fruta? O Senhor Deus sabe que se você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. E Eva caiu na mentira, né? Desde quando a criatura pode ser Deus? Esse foi o pecado, né, de Satanás, pecado de orgulho, de soberba. É o único pecado que ele podia cometer.
né? Inclusive, eu tenho um livro, quem quiser aprofundar esse estudo, Os Anjos. Nesse livro aqui, eu ensino o que a igreja ensina sobre os anjos, o que os santos doutores da igreja, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, o que eles ensinam sobre os anjos. E aqui tem uma coisa muito bonita, tem aqui, olha, 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos, inclusive uma catequese sobre os anjos maus. Está aqui, ó, 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. Quem quiser conhecer a parte da teologia sobre os anjos, angelologia, esse livro aqui ajuda você a compreender. Esses livros todos tem aqui na Canção Nova, ok? Só você entrar aí no telefone da Canção Nova ou no porta a porta, você vai encontrar isso daí. Muito bem, Aline pergunta o seguinte: se nós morrermos logo após a confissão, vamos direto para o céu? Aline, nem sempre. Por quê? Para ir para o céu direto, é preciso 2 coisas. Primeiro, morrer sem pecado. E segundo, estar num estado perfeito de santidade. Ok? O que diz o nosso catecismo? O nosso catecismo diz assim, ó, parágrafo 1030, quando fala do purgatório, o catecismo fala assim, ó, vocês vão entender bem isso. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, ou seja, sem pecado, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, a igreja ensina, aí é a questão das indulgências, né? A igreja ensina o seguinte, que quando a gente comete um pecado, acontecem 2 consequências. Primeiro, a culpa e segundo, a pena. O que é a culpa? Bom, a culpa é a ofensa a Deus que o pecado gerou. Então, essa culpa é perdoada na confissão. Mas fica a pena. O que é a pena? Devido ao pecado já perdoado. A pena é o estrago que o pecado deixou. O pecado diminui a minha santidade. O meu pecado pode ter ferido alguém. O meu pecado fere a igreja. Então, o purgatório é exatamente para que eu recupere esta pena, esse estrago que o pecado deixou. Então, para que a pessoa vá direto para o céu, é preciso que ela esteja num estado de santidade perfeita. Não tem pecado e não tem pena nenhuma a ser cumprida, ou nesta vida, ou no purgatório. Aí você pergunta, mas o que é purgatório e o que é indulgência? Bom, de novo eu vou mostrar aqui 2 livros que quem quiser aprofundar, o purgatório, o que a igreja ensina. Aqui, o que a igreja ensina, ok? De verdade, sobre o que os santos doutores falam, o que os documentos da igreja falam. E para ajudar as almas do purgatório, a igreja então ensina as indulgências. Então existe um documento que é do Papa Paulo VI, Santo Padre Paulo VI, né? Que é uma constituição apostólica sobre as indulgências. Então, baseado nessas instruções do Papa Paulo VI, eu escrevi um livro sobre as indulgências. Não sei se está aqui, né? Não está, mas é um livro que quem quiser entender o que eu posso fazer... não, está aqui, ó. O que são as indulgências? Como é que eu posso ajudar uma alma que está no purgatório a cumprir todas as penas, chamadas penas temporais, para que ela possa ir direto para Deus? Aqui o Papa Paulo VI, e aqui inclusive 70 orações indulgenciadas que nós podemos fazer pelos mortos, pelo sufrágio das almas dele, né? Aqui estão, vou mostrar aqui rapidinho, o capítulo onde eu coloco, isso eu tirei do Manual das Indulgências do Vaticano, que foi aprovado pelo Papa Paulo VI, obras e orações indulgenciadas. Cada obra dessa que você fizer, cada oração dessa, você acelera, vamos dizer assim,
o sufrágio das almas do purgatório, ou seja, para que elas possam ganhar o céu com mais rapidez. Olha, quem me conhece sabe que tudo que eu escrevo é simplesmente tirado da igreja. Eu não tenho nada da minha cabeça. Eu sou um garimpeiro que vou na igreja, tiro essas riquezas escondidas no tesouro da igreja e ponho em papel para que chegue na mão do povo. Ok? O Padre Jonas me disse que um dia esteve com o Papa Francisco, e o Papa Francisco perguntou, mas quem é aquele homem lá da Canção Nova que escreve tanto livro? O Papa disse ao professor Felipe daqui. Mas por que eu escrevo tanto livro? Mais de 100. Porque o povo tem tanta dúvida que eu sinto nesses programas, e a igreja tem a resposta, só que a resposta não chega na mão do povo. Então o que eu faço? Eu vou estudar os documentos da igreja e ponho o livro para que chegue na mão do povo. É isso. Ok? Júnior Duarte, na Bíblia, a última vez em que se fala de São José foi quando encontraram Jesus no templo de Jerusalém, de fato. O que teria acontecido com ele depois, já que depois só se fala em Maria e não se fala mais em José? Bom, a igreja entende que São José morreu antes de Jesus começar a vida pública dele, porque ele não aparece mais mesmo. A única vez que São José aparece é quando Jesus tem 12 anos. Mas é impressionante o que a igreja tirou de ensinamento sobre São José no pouco que o Evangelho fala dele, né? E aí, mais uma vez, eu vou te mostrar um livro, O Glorioso São José. O que eu fui fazer? Eu fui estudar profundamente o que a igreja ensina sobre São José. E sabe por que eu fiz isso? Porque a minha esposa conseguiu uma graça extraordinária no dia de São José. Eu faço questão de contar isso daqui. Minha esposa fumava desde 15 anos de idade. Depois de 30, 35 anos de fumar, ela queria deixar o cigarro e não conseguia. Porque imagina, o cigarro é um vício tremendo. Um dia, 1º de maio, ia haver uma procissão de São José na minha cidade, aqui em Lorena. São José Operário, né? São José tem 2 festas, né? 19 de março, São José esposo de Maria, e 1º de maio, São José Operário. Na festa de São José Operário, que é feriado, 1º de maio, né? Então a igreja faz uma procissão de São José. E eu falei para ela, vamos à procissão e depois você vai jogar fora esse seu cigarro. Gente, ela fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Voltou da procissão e nunca mais fumou na vida. Até ela morrer 10 anos depois. Né? Morreu de câncer, não foi de pulmão, foi de seio. Eu prometi para São José que eu ia escrever um livro para ele em agradecimento a essa graça que ela recebeu. E escrevi. Fui pesquisar o que a igreja ensina sobre São José. E saiu o meu glorioso São José. Está aí. E eu vou publicar um outro livro, que não é meu, mas é um livro maravilhoso, que está sendo preparado, São José Não Falha, de um padre alemão que fez um sucesso tremendo na Europa. E eu estou trazendo esse livro para cá, vamos publicar em homenagem a São José. Porque, olha, gente, se Deus escolheu a melhor mulher para ser mãe do seu filho, escolheu o melhor homem para ser o pai adotivo do seu filho. Não tenho dúvida disso. É o grande São José. Muito bem. Thierry Cope. Um padre pode ingressar na vida política se candidatando? O Thierry, ordinariamente não. O Código de Direito Canônico diz que o padre não deve exercer cargo público, ou seja, vereador, etc. Agora, o Código diz o seguinte, que excepcionalmente o bispo pode autorizar. Então, excepcionalmente. Então, via de regra, não pode. Tem bispo que não autoriza. Por exemplo, Dom Benedito Beni, que foi bispo de Lorena, ele não deixava padre de jeito nenhum ser candidato a nada. Porque o Código fala que ordinariamente não deve. Agora, pode ser que o bispo ache que num caso muito especial, pode autorizar, mas aí é exceção. Vinícius Gonçalves, como surgiu a tradição de não comer carne durante alguns dias da Quaresma e na Semana Santa? Ô Vinícius, a carne sempre foi um objeto assim muito desejado pelas pessoas. Quem é que não gosta de um churrasquinho, né?
uma linguiça assada, um franguinho assado. Então, é uma penitência. Penitência que surgiu logo lá nos primeiros séculos, né? Aí vem toda a história do carnaval, né? Onde o povo católico tirava, antes da quaresma, tirava todo o costume de comer carne para fazer uma penitência. Hoje a igreja deixou assim, muito pouco isso, né? A abstinência de carne hoje é obrigatória, só 2 dias do ano, obrigatória. Ninguém pode comer carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, aí não pode. Se comer está errado. Agora, muita gente gosta, por exemplo, de não comer carne na sexta-feira, é um belo costume. Por quê? Porque a igreja recomenda que toda sexta-feira a gente faça um pouco de penitência. Tem gente que faz jejum. Por quê? Porque sexta-feira é o dia que o Cristo foi crucificado. Então a igreja, o Código de Direito Canônico fala que o cristão deve fazer algum tipo de penitência na sexta-feira. Não fala qual, você escolhe. Uma delas é não comer carne, por exemplo. Hugo José gostaria de saber se na oração do Pai Nosso, feita na Santa Missa, a Assembleia pode levantar as mãos ou apenas o celebrante é que pode? Pode levantar a mão. O Concílio Vaticano II autorizou, ele é muito bem, lá por volta de 1960 e pouco, que a gente rezasse o Pai Nosso com as mãos levantadas. Não está proibido. Okay? Mas também não é obrigatório. É facultativo. Ok? Alzira Nogueira, como medir a gravidade de um pecado? Alzira, não é muito fácil responder essa pergunta. A gravidade de um pecado. A igreja fala que existe pecado venial e pecado mortal. Pecado leve e pecado grave. Bom, a gente sente a gravidade do pecado. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sente. Uma coisa é você roubar uma canetinha dessa aqui, que custa aí, não sei, R$2. Outra coisa é você roubar R$1.000 de uma pessoa. Não é? É a mesma coisa, é roubo. Mas uma é um roubo, vamos dizer, leve. Outra é um roubo pesado. Um pode ser um pecado leve, outro pode ser um pecado mortal. Ok? E aí, tudo é assim. No campo do sexo, da luxúria, você pode ter um mau pensamento, assim, leve, rápido, passou, você não quer mais, pode ter sido um pecado leve. Outra coisa é você ficar vendo aí um filme pornográfico, se deleitando na pornografia, aí é um pecado grave. Entende? Quer dizer, então, a igreja ensina que o pecado grave, ele é principalmente um pecado contra os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um bom critério para a gente fazer exame de consciência. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, né? Agora, outra coisa que a igreja orienta, ela chama de pecados capitais, 7 pecados que ela chama de os piores. Porque capital vem de caput, do latim, que quer dizer cabeça. São pecados cabeça. Que sentido? São pecados que geram outros pecados. Por exemplo, quais são os? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Sabe o que eu sei de cor? Que todo dia, depois da comunhão, eu peço para Jesus me livrar deles. Jesus, arranca essas ervas daninhas do jardim da minha alma. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. A igreja fala, são 2 santos da igreja que elaboraram isso. São Gregório Magno, lá do ano 600 mais ou menos, e mais um santo que fizeram essa síntese. Muito bonito. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu sou apaixonado pelos ensinamentos da igreja. Eu não ensino nada que é meu. Deixa eu ver, está aqui. Os pecados capitais e também as virtudes capitais. Por que eu vou ter aqui também virtudes capitais? Porque é o seguinte, em oposição a um pecado capital, sempre você tem uma virtude capital. Por exemplo, de um lado você tem a soberba. Qual é o outro lado? A humildade. De um lado você tem a ganância. Do outro lado você tem o quê? O desprendimento. De um lado você tem a luxúria, a impureza. Do outro lado você tem a castidade.
De um lado você tem a gula, do outro lado você tem a temperança. De um lado você tem a inveja, do outro lado você tem a bondade, a mansidão. De um lado você tem a preguiça, do outro lado você tem a diligência. Então, sabe, isso ajuda a gente a entender a gravidade do pecado. E ajuda a gente a ir se purificando, fazendo um bom exame de consciência. Ok? Então tá aí, os pecados capitais ajudam a entender essa história. Olha, gente, o nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, ele fala assim, que não existe nada pior para o cristão, para a igreja e para o mundo do que o pecado. O pecado é a pior realidade que existe. Por que Jesus veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus instituiu a igreja? Para tirar o pecado do mundo. O que a igreja faz? Tira o seu pecado original no batismo, tira o seu pecado pessoal na confissão, fortalece você contra o pecado na Eucaristia, não é isso? Fortalece você na sua vida conjugal, para você não pecar, não ser adúltero, não ser um mau pai, não ser uma má mãe. O sacramento da ordem, para que o sacerdote possa ministrar a confissão. A igreja existe para tirar o pecado do mundo. Porque a igreja, o que ela faz? Ela continua a missão de Cristo. Cristo veio para tirar o pecado do mundo, morreu na cruz para isso. Então, essa pergunta aqui é muito importante. Muito bem, Franz Silvia, o que é a tradição da igreja? Está aí. Por que eu escrevi um livro sobre tradição da igreja? Está aqui, olha aqui. A Sagrada Tradição. E não escrevi isso não, faz 20 anos que eu escrevi esse livro. E não só esse, eu escrevi esse e escrevi mais 2, que é uma coleção de 3 livros. Quando eu comecei a Escola da Fé, que é o programa que eu faço na quinta-feira, amanhã é dia de Escola da Fé, há mais de 20 anos, eu escrevi esses 3 livros. Por quê? Porque a nossa fé é baseada nisso daqui, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da igreja. Essas são as 3 colunas sobre as quais a igreja se apoia: o magistério, a Bíblia e a tradição. O que é a tradição? A tradição é aquilo que não está na Bíblia, mas que o magistério da igreja, o Papa e os bispos entenderam que chegou até nós por revelação do Espírito Santo. Vou explicar. O credo, por exemplo, você encontra o credo na Bíblia? Não, o credo não está na Bíblia. De onde é que vem? Da tradição. Os apóstolos é que escreveram o credo. Tanto é que é chamado símbolo dos apóstolos. E é a base da teologia dogmática. Os 12 dogmas da nossa fé estão no credo. Não está escrito na Bíblia, veio da tradição. São Pedro, São João foram passando para os outros bispos. Para você ter ideia, São Policarpo de Esmirna, por exemplo, era discípulo de São João Evangelista, e Santo Irineu era discípulo de São Policarpo. Então, eles foram passando, isso chegou até nós, não foi escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7? Se alguém encontrar, traz para mim, porque não tem, você não vai encontrar. De onde é que vem que os sacramentos são 7? Vem da tradição. De onde é que está na Bíblia que nós podemos fazer confissão, podemos celebrar a missa do jeito que a gente celebra? Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Jesus não ensinou como é que tinha que celebrar a missa. Ato penitencial, depois né? a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística. Não, Jesus não ensinou. Mas a igreja entendeu. Os primeiros padres santos da igreja foram captando isso. Porque, sabe, gente, Jesus não escreveu tudo. Aliás, Jesus não escreveu nada, né? O primeiro evangelho foi escrito por volta do ano 50. Depois de 20 anos de pregação oral, quando a igreja começou a se espalhar pelo mundo a partir de Jerusalém, que foi para Roma, aí os apóstolos começaram a escrever.
Ok? Então São João fala aqui, no finalzinho do evangelho dele, São João fala assim: se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Quer dizer, Jesus não está tudo na Bíblia. A tradição é a Bíblia que não foi escrita, mas que o magistério da igreja interpreta junto com a Bíblia e sabe dizer para nós o que é e o que não é verdade. Entenderam? Agora, quem quiser aprofundar, lê esse livro aqui, a Sagrada Tradição. Aqui você tem um detalhado o que é a Sagrada Tradição. Vocês estão vendo, gente, por que a gente tem que trabalhar e escrever? Porque o povo não sabe essas coisas. E é importante saber. É a nossa fé. Intervalo? Ok, vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora. E depois eu vou continuar respondendo as perguntas que vão aparecer aqui no Plasma. São perguntas que chegaram por e-mail. Estas chegaram ou pelo Facebook ou pelo telefone, tá bem? Aguarde aí que o intervalo nosso é bastante rápido. Gente boa, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Vocês estão vendo aqui uma garrafinha de água que eu estou bebendo aqui, água da Canção Nova. Olha, Deus deu a graça à Canção Nova de, no terreno aqui da Canção Nova, ter água de primeira qualidade. E olha, eu digo com sinceridade, essa água foi examinada num laboratório francês de análise de água e foi aprovada dentro da alcalinidade necessária, etc., para ser consumida. É um jeito de você ajudar a Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. A Canção Nova só se mantém com doações e a venda desses produtos, livros, inclusive um deles é a água. Ok? Água, inclusive, você pode chegar aqui e pedir para um padre benzer, ele vai e pode até beber água benta, não tem problema. Ok? A coisa mais antiga na igreja é água benta. E todos nós devemos ter água benta em casa, sabe, gente? Porque espanta o demônio. Santa Teresa d'Ávila um dia estava rezando e o demônio apareceu para ela. Passou a mão na água benta, ó, o bicho, ó, se mandou. Isso não é de hoje, não, ó, isso é, ó. Sabe, gente, essas coisas, essa é a nossa fé. Porque é uma água abençoada por um sacerdote, que tem poder de Cristo pela sucessão apostólica. Não é brincadeira, não. Né? Mas para o consumo normal, de casa, lógico. Bom, eu tenho aqui também um recado para dar. Agora a Canção Nova tem uma nova opção para você fazer a sua doação mensal pelo cartão de crédito. Ao invés de receber seu boleto bancário mensal em casa, todo mês, né? A sua doação será vinculada a um cartão de crédito e o valor cobrado em sua fatura mensal no seu cartão de crédito. Ah, mas eu não sei como é que faz isso, não sei mexer com essas coisas. Ótimo, então você pode telefonar para o 12 31 86 2600, ok? E a pessoa vai te explicar. Né? Sabe, gente, hoje o mundo está evoluindo, né? Eu, por exemplo, pago todas as minhas contas pelo celular. Não vou mais no banco. Pego aqui a fatura, você mostra ali o código de barra, tchum, acabou, está pago. Sabe, a gente tem que evoluir nessas coisas, sabe? Senão a gente vai ficando para trás. E olha, eu conheço pessoas com 80, 90 anos que faz tudo no celular. Né? Esse negócio, eu já sou velho, não sei mexer com... Não, para com isso. Você não sabe? Pede para o seu neto te ensinar. Pede para o seu filho te ensinar. A moçada sabe. Então, para você contribuir com a Canção Nova, você não precisa ir no banco, você não lutar. Pelo celular, você pode pagar, fazer sua contribuição para a Canção Nova. É rápido, você não gasta tempo, a Canção Nova não deixa de receber sua contribuição. Muito bem, vamos continuar aqui com as perguntas, que agora vão aparecer aqui. Ana Paula: por que na Igreja Católica temos que pagar tão caro pelo sacramento do matrimônio? Ana Paula, isso não é geral, não. Sabe, eu conheço paróquia que nem cobra o sacramento, nem de batismo, nem crisma, nem nada. Por quê? Porque tem um bom dízimo. Aí é que está. Qual é a paróquia que tem que cobrar? A espórtula e o Código de Direito Canônico autoriza, porque a paróquia, meus irmãos, ela tem despesa. O padre come, bebe, veste.
Você já viu quanto é que paga de luz numa igreja, por exemplo? A Catedral de Lorena é gigantesca, acende mais de 100 lâmpadas. E tem 4 missas por dia, todo dia. E domingo são mais ainda. Quem que paga essa conta? É as espótulas das missas, entendeu? Agora, evidentemente, se uma pessoa precisa se casar e a taxa é muito grande, não consegue pagar, chega no padre e conversa com o padre. O padre, eu preciso casar. Não posso pagar isso daqui, então dá um jeito, me ajuda. Ou então é o seguinte, se eu não posso casar aqui na igreja, onde tem que contribuir com... Então eu vou me casar não sei, numa capela que o senhor autorizar e tal. Eu tenho certeza que o padre vai dar um jeito, não vai deixar você não casar só por falta do dinheiro, né? Célia Dantas, de Curitiba, no Paraná, sócia evangelizadora pelo porta a porta. Se apenas Deus é onisciente, onisciente quer dizer sabe tudo, Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Como que Nossa Senhora pode nos ouvir na oração pensada? Sendo assim, eu preciso orar em voz alta para que ela me ouça. Como devo orar a Virgem Maria? Pode orar só de pensamento, sem abrir a boca, e Nossa Senhora sabe. Por que ela sabe? Através de Deus. Ok? Como é que os santos recebem nossas orações, os anjos, a Virgem Maria? Através de Deus. Você ora, Deus é onisciente, então Deus comunica aos anjos, à Virgem, o que nós estamos rezando. Ok? Isso vem lá do primeiro século da igreja, né? A oração mental, a oração oral, qualquer tipo de oração, né? Outra pergunta que as pessoas fazem ligada a isso: como é que Nossa Senhora consegue receber o pedido de todo mundo ao mesmo tempo e atender todo mundo ao mesmo tempo? Está todo mundo rezando o terço aqui nos Estados Unidos, não sei não, e como é que Nossa Senhora? Acontece que na eternidade não tem mais tempo. Esse negócio de tempo é aqui. Eu preciso entender isso, né? Se eu quiser atender todos vocês que estão aqui, eu vou ter que gastar aí, não sei, 20 minutos com cada um, 15 ou 10, vou gastar aí talvez umas horas. Na eternidade não precisa, não tem tempo. Na eternidade eu atendo vocês todos no mesmo instante. Está entendendo? Porque não existe mais o tempo. Eu entendi um pouco melhor isso quando eu fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais, e eu tive que estudar uma disciplina chamada Teoria Geral da Relatividade de Einstein. Albert Einstein, provou que o tempo pode desaparecer. Quando o tempo e o espaço. Quando um objeto ou um acontecimento acontece na velocidade da luz, o tempo para. Não existe mais o tempo e nem o espaço. Vou dar um exemplo. Se eu pego essa caneta aqui, eu meço essa caneta lá parada aqui, 20 centímetros. Mas se essa caneta passar aqui na minha frente em alta velocidade, perto da velocidade, ela vai diminuindo de tamanho. Se ela atingir a velocidade da luz, ela desaparece. Mas ela existe, só que ela desaparece. Por quê? Porque o espaço não existe mais. É a teoria geral da relatividade do Dr. Einstein. Na eternidade não tem mais tempo nem espaço. Eu sei que isso dá um pouco de nó na cabeça da gente, né? Mas eu quero só, estou forçando isso para entender como é que Nossa Senhora consegue entender, receber o pedido de todo mundo e atender todo mundo ao mesmo tempo. Porque não precisa de tempo e nem de espaço. Não tem importância se você está rezando lá nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na China. Para ela está tudo aqui, não tem espaço. Vocês entenderam? E olha, eu fiz doutorado em física e em ciências aeroespaciais no ITA, não estou chutando. Meu orientador de doutorado era da NASA, trabalhou na NASA um tempo, depois veio para o INPE aqui em Cachoeira Paulista. Vamos em frente. Itamar Moura Júnior, de Natal, no Rio Grande do Norte, sócio da Canção Nova. Gostaria de saber se essa citação é melhor errar com a igreja do que errar sozinho. Pertence realmente a Santo Agostinho ou se é de outro santo? Não é de Santo Agostinho nem de outro santo, eu não conheço. Primeiro que a igreja não erra. A igreja não erra, a igreja é infalível. Quem erra e erra são os homens, os filhos da igreja. A igreja é santa, é dogma de fé, está no credo.
creio na igreja una santa, católica, apostólica. A igreja não erra em termos de doutrina. O que está aqui no catecismo da igreja não tem erro. Não tem erro. Quem que pode errar? Pode errar um padre, pode errar um bispo, pode errar o Papa, não na matéria de fé. Se um Papa falar, por exemplo, de economia, de música, de arte, o Papa pode errar? Pode. Mas em termos de fé, se ele proclamar um dogma, ele não erra. Porque aí entra o dogma da infalibilidade do Papa. Então a igreja, em termos de doutrina, ela não erra. Não erra. Ok? Então esse negócio, eu prefiro errar com a igreja do que... Não, a igreja não erra. Você pode errar em coisas que não são da fé e da moral. Mas na fé e na moral a igreja não erra. Pode seguir que você não vai errar. Certo? Muito bem, vamos em frente. Paula Rejane. Um leigo pode fundar uma escola católica? Pode e deve. Opa, um leigo que puder fundar uma escola católica, e hoje eu acho importantíssimo que isso aconteça, porque nada melhor para a infância, para a juventude, do que ser educado numa escola católica. Então, quem tem condições, quem tem recursos, quem tem meio, tem capacitação intelectual, fundar uma escola confessional católica, maravilha. Seguindo as normas normais do Ministério da Educação e Cultura, mas com uma característica católica. O que são antipapas? Pergunta a Diniva Fernandes Pontalina de Goiás. O que são os antipapas? Gostaria de entender melhor sobre esse assunto. Divino, se você quiser entender, está vendo essa coleção de 3 livros aqui? História da Igreja? São 3 volumes, porque é a história da igreja antiga, vai até o ano 500, depois do ano 500 até o ano 1500, a Idade Média, e depois a Idade Moderna, que vai de 1500 até 2000. Quem quer conhecer a história da igreja, que é baseada principalmente na história dos papas, é estudar a história da igreja. O que é um antipapa? Que ela perguntou. Um antipapa é um papa que não foi válido. Aconteceu cerca de 37 vezes na história da igreja. A história da igreja foi muito tumultuada, todo mundo sabe disso. Porque Deus é santo, mas os homens são pecadores. Então, muitas vezes, se elegia um papa eleito pelos cardeais, mas o que acontecia? Às vezes, famílias importantes, ou próprios imperadores, principalmente na Idade Média, que tinham interesse de eleger outro papa, aí elegiam um segundo papa, só que já existia um papa legítimo. Então, esse segundo papa é chamado de antipapa. E aconteceu isso na história da igreja cerca de 37 vezes. Mas sempre voltou um papa, o papa de verdade. Entende? Graças a Deus, faz muitos anos que já não acontece isso na história da igreja. Mas, lá na Idade Média, lá por volta do ano 1000 principalmente, nossa, houve muitos antipapas. Por que houve muitos antipapas? Porque famílias poderosas, imperadores poderosos, reis poderosos, que não queriam um determinado papa, forçava um grupo de cardeais dissidentes a eleger um outro papa, só que esse papa não valia. Ok? Na história da igreja a gente vê tudo isso aí. Claudioneia Pereira, como confessar toda semana? É possível, mesmo estando em pecado mortal? Queria entender melhor. Claudioneia, é possível, porque a confissão, veja bem, não é só para perdoar pecado mortal, é para perdoar também pecado leve. E não é só para perdoar pecado. A confissão, ela aumenta a sua graça para você não pecar. Vocês entenderam? Então, uma pessoa pode se confessar mesmo sem ter pecado mortal. Agora, pecado pequenininho, a gente comete todo dia. Teve um santo que dizia que a gente peca 7 vezes por dia. Quem é que não tem lá suas mentirinhas, suas preguicinhas? Quem é que não tem? Levanta a mão aí. Ninguém vai levantar, não? Nem eu. Sabe, aquelas mentirinhas, aquelas preguicinhas, aquelas orações mal feitas, né? Aquelas palavrinhas, aquela fofoquinha maldosa.
A confissão é para isso também. Não é só para roubar, matar, adulterar. Não. Os santos confessavam toda semana. Tinha santo que queria confessar todo dia. Você sabe por quê, gente? Que quanto mais santo você é, mais você enxerga seu pecado. Quanto mais pecador você é, menos você enxerga seu pecado. O pecador acha que não tem pecado. E o santo acha que ele é cheio de pecado. Porque o santo tem a luz de Deus dentro dele. Faz ele se enxergar. Entendeu? Os santos falam isso. Vamos lá. Luiz Antônio Magalhães gostaria de saber sobre as revelações de Santa Brígida e a oração dos 15 Pai Nossos. Há veracidade de acordo com a Igreja Católica? Eu posso recitar essas orações? Bem, vamos colocar o seguinte: quem é Santa Brígida? Santa Brígida é uma santa mística da Suécia, que viveu por volta do ano de 1400, ela foi muito importante, inclusive na vida da igreja, quando os papas estavam, por exemplo, meio que exilados na França, o chamado cativeiro babilônico da França, né? Santa Brígida e Santa Catarina de Sena foram lá na França, em Avignon, e conseguiram fazer o Papa voltar para a Itália. Uma mística extraordinária. E ela deixou essas orações todas, essas revelações todas. O que a igreja diz para nós? A igreja diz assim: a igreja não garante que tudo aquilo ali seja verdade, mas a igreja não proíbe de você usar. Se faz bem para você, se você ler os 15 Pai Nossos dela e faz bem para você, a igreja diz amém. Isso chama-se livre uso da fé. Orações que pode ser... O que é o livre uso da fé? A igreja não obriga você a acreditar, mas também não proíbe você de acreditar. Se faz bem para você, fique com você. Agora, não imponha aos outros. Entende? Santo Agostinho dizia assim, para vocês entenderem: na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. Na essência a unidade, o que a igreja ensina como verdade básica, a unidade, ninguém discorda disso aqui. Na dúvida, a liberdade. É esse caso, liberdade, use se você quiser, se não quiser não use. Em tudo a caridade, não obrigue ninguém, entendeu? É isso que a igreja ensina. Vamos lá. Lucélia, gostaria de saber se posso frequentar o culto da família uma vez por semana na igreja batista, sendo católico. Ô Lucélia, eu vou dar a minha opinião, eu acho que não deve. Católico reza na igreja católica, batista reza na igreja batista. Por quê? Porque são doutrinas diferentes. Ok? Nós sabemos muito bem disso. A igreja batista não tem confissão, não tem eucaristia, não tem missa, não tem devoção a Maria, não tem devoção aos anjos, não tem devoção ao santo. Então, você é católico, você acredita nas coisas, então vai rezar na igreja católica, vai num grupo de oração. E se tem gente na sua família que é batista, respeite que ele vá lá na igreja batista. Cada um no seu lugar. Por que eu não acho bom o católico ir na igreja batista? Não é só a igreja batista, é qualquer denominação protestante. Porque lá tem pregação. E tem uma pregação que às vezes é diferente dos valores católicos. E que se você não estiver muito preparado, de repente você vai ficar influenciado. Entendeu? Então católico é católico, batista é batista, espírita é espírita, cada um na sua crença, e a gente respeita a todos. Vamos lá. Tem mais? Daiane Santana, de Santo André, São Paulo. O que a igreja ensina sobre os fiéis tocarem no ostensório durante a exposição do Santíssimo? Gente, vocês já perceberam que quando o padre vai dar a bênção, ele coloca aquele chamado véu humeral, o humeral do ombro aqui, e ele não põe a mão no Santíssimo, ele envolve o Santíssimo com o véu, com o pano, certo? Então, se o padre faz isso, eu acho que nós não podemos tocar o Santíssimo, porque aquilo ali é um sinal de profundo respeito ao Cristo que está ali.
Então a gente pode muito bem estar perto, rezar, mas eu penso que tocar, no meu entender, eu nunca li isso num documento da igreja. Se alguém leu, eu até gostaria, porque eu já pesquisei, não achei. Se pode ou não pode tocar, não achei. Mas eu sei que tem bispo que não permite tocar. Porque se o padre, para tocar no ostensório, ele envolve no véu humeral, poxa, então eu acho que nós também devemos ter esse respeito. Muito bem, vamos lá. João Tony, gostaria de saber por quê e o que devemos pedir a Deus quando oramos pelas almas do purgatório. Está aí, eu mostrei aqui o manual das indulgências, o que são as indulgências. Aqui tem o que a gente deve rezar pelas almas do purgatório. Aqui tem 70 orações pelas almas do purgatório. Eu vou explicar a mais importante. Como é que você ganha para a alma do purgatório uma indulgência plenária? O que é indulgência plenária? Se você consegue para a alma do purgatório uma indulgência plenária, ela deixa do purgatório e vai para o céu. A gente pode conseguir isso, fazer isso uma vez por dia. O que você precisa fazer? Primeiro, uma boa confissão. Não precisa ser todo dia uma confissão. Uma confissão pode valer por um tempo. Segundo, participar da missa e comungar. Terceiro, rezar pelo Papa, pela intenção do Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E quarto, você escolher uma das 4 alternativas aqui, ó. Quais são as 4 alternativas para cumprir a quarta condição? Ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou na sua comunidade, ou você faz a via sacra na igreja, ou você faz meia hora de leitura bíblica orante, ou seja, lê a Bíblia meia hora meditando, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário. Vou repetir: confissão, comunhão, rezar pelo Papa, e a quarta condição você escolhe, ou faz o terço, ou via sacra, ou meia hora de leitura bíblica, ou meia hora de adoração ao Santíssimo. Você oferece a Deus por uma alma do purgatório. Não pode oferecer para uma pessoa viva. Você oferece ou pela sua alma, ou pela alma de alguém que já morreu. Se você fizer direitinho, olha, isso está no manual das indulgências do Papa Paulo VI. Está aqui, ó. Eu sei que tem gente que não acredita nisso. Às vezes até padre, sabe? Mas eu creio. Eu creio porque foi um Papa que definiu. No manual das indulgências que está transcrito aqui. Vamos? José, no Magnífica, Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador. O que é alma? O que é espírito? Bom, o Catecismo da Igreja explica muito bem. Sabe, gente, o Catecismo diz assim: nós somos formados de corpo e alma. Ele coloca até em latim: corpus et anima unus. Corpo e alma unidos. O que é a morte? É quando a alma separa do corpo. Ok? Então, o Catecismo diz que nós não somos formados de corpo, alma e espírito. Não, a alma é espiritual. O corpo é material. Então, a substância do corpo é matéria. A substância da alma é espiritual. Então, o Catecismo, e eu gosto de ler o Catecismo, para não pensar que eu estou inventando da minha cabeça. Parágrafo 367 do Catecismo, eu até já guardei esse número, ele diz assim, ó: por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade da alma, ou seja, não divide a alma em espírito. Espírito significa o quê? Que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então é a vocação divina do homem, o espírito. E que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, o espírito não é uma componente da alma, não, o espírito é uma vocação da alma, pelo que o Catecismo está explicando. Parágrafo 367, pode conferir aí.
Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso programa. Eu separei aqui 2 livros para mostrar, eu não tive tempo, eu quero mostrar porque tem uma pergunta aqui que não deu tempo de responder, talvez ela volte a semana que vem. Perguntas sobre liturgia. Aqui esse livro, para entender e celebrar a liturgia, eu explico com detalhes o que a igreja ensina sobre celebração do sacramento, da missa, etc, sem erro. Ok? E um outro livro, que alguém colocou aí, A Mulher do Apocalipse, para entender quem é Nossa Senhora, os dogmas sobre Nossa Senhora, as devoções sobre Nossa Senhora, a Mulher do Apocalipse. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero lembrar que amanhã eu retorno também ao vivo com o programa Escola da Fé. E amanhã eu vou fazer um programa sobre um grande santo e doutor da igreja, que é o dia dele amanhã, São Francisco de Sales. Por quê? Porque esse santo foi importantíssimo na história da igreja. São João Bosco criou os salesianos baseado em São Francisco de Sales, na sabedoria dele. Então, amanhã faremos um programa sobre isso, a partir das 21 horas, se Deus quiser, pela TV Canção Nova. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui hoje, vocês de casa também, que Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.